Eu me lembro quando eu vivi uma crise muito profunda sobre isso, e eu procurei o meu orientador espiritual, e eu falei para ele, eu acho que eu estou perdendo a fé, eu não sei mais se eu creio. E ele disse, sim, você está perdendo a fé no Deus que lhe ensinaram. Você vai despertar para uma fé, ou vai observar, voltar a fé em um Deus que não é o Deus que ensinaram para você, é o seu Deus. É o Deus que você vai descobrir ou o Deus que vai se revelar a você como adulto e não mais como uma criança catequizada. O universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Parafraseando o Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, eu diria, Deus não é uma ideia minha. A minha ideia de Deus é que é uma ideia minha. E eu sei que as minhas ideias a respeito de Deus não são Deus. São ideias minhas a respeito de Deus. Desde a minha infância, eu convivo com ideias a respeito de Deus. Eu fui criado dentro de uma tradição cristã, evangélica, protestante, e eu convivo com ideias a respeito de Deus. E graças a Deus, cedo eu acho que eu entendi que as minhas ideias a respeito de Deus não eram necessariamente Deus, ou elas não necessariamente eram equivalentes à realidade divina. Inclusive, das histórias que eu mais gosto dos rabinos é aquela dos rabinos que ficaram discutindo a existência de Deus. Aí invadiram a madrugada debatendo e lá pelas tantas concluíram que Deus não existe. Aí cada um se recolheu ao seu aposento. Na manhã seguinte, um acordou, foi procurar pelo outro, não encontrou no jardim com o talite, fazendo a sua devoção. Aí chegou lá e falou, o que você está fazendo? Fazendo as minhas orações matinais. Falou, mas nós não decidimos e discutimos tanto e concluímos que Deus não existe? Falei, concluímos, mas o que Deus tem a ver com isso? Então, eu acho isso, que nós lutamos, não é necessariamente com Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Nós lutamos com as nossas ideias a respeito de Deus. E esse caminho pelas páginas da Bíblia foi sempre, para mim, muito agônico, de encontrar ideias a respeito de Deus nas quais eu possa crer. Eu digo, não, nisso eu acredito. E é muito também aflitivo para mim conviver na minha tradição religiosa, no meu sacerdócio pastoral, com pessoas que têm ideias a respeito de Deus que não fazem o menor sentido para mim. E elas pensam que estão falando a respeito do mesmo Deus que eu estou falando. Talvez o nome é o mesmo, mas a maneira como elas descrevem o Deus delas, eu falo assim, não, esse aí não é o meu. E isso é bem dificultoso. Por exemplo, a ideia de um Deus que é quase que uma projeção de um ser humano perfeito e todo-poderoso, melindroso, ressentido, moralista, legalista. Um Deus que faz microgestão do universo, que ele acorda e fica lá no céu decidindo quem é que vai ter câncer, quem vai ser demitido, passar no vestibular, quem é que, sabe? Deus fica ali distribuindo essas coisas. Eu não consigo acreditar nesse negócio. Essa ideia de um Deus castrador, de um Deus que fica magoado quando alguém não faz o que ele gosta, não faz o que ele quer. É um Deus assim infantil, infantilizado. Pensar em Deus nas categorias da religião, que fala de Deus como esse ser superior, com quem você tem obrigações e espera benefícios, né? Falar em Deus nessas categorias não tem eco no meu coração. Um Deus que assiste o sofrimento humano e a tragédia humana, porque nós pastores convivemos com a tragédia humana, com o sofrimento humano, com as perguntas para as quais não existe necessariamente resposta. E aí ouvir as pessoas dizendo assim, Deus tem um propósito, Deus escreve certo por linhas tortas, Deus fecha uma janela, mas abre uma porta. No fundo vai ser bom para você, você vai ver que tem coisas até que a gente assimila, né? Mas sabe, tipo, perdi meu emprego, no fundo vai ser bom para você. Até consigo entender, mas perder um filho? Deus está escrevendo certo e a linha torta é a morte do seu pai? Não consigo acreditar nessas coisas. Um Deus assim não combina muito comigo. Então eu ganhei uma autorização quando eu comecei a estudar a Bíblia por minha conta e checar
aquilo que me ensinaram e aquilo que me dizem e as muitas ideias a respeito de Deus para eu encontrar na Bíblia se essas ideias funcionam mesmo ou não funcionam. Uma das primeiras tentativas da Bíblia de capturar Deus, definir, codificar, nomear, uma das primeiras experiências é de Moisés. Você sabe essa história na Bíblia que Moisés está andando pelo deserto e tem uma sarça incandescente, ela queima, mas não se consome. E o Moisés para olhar aquilo, que fenômeno é esse? É como se, por exemplo, hoje eu fosse lavar uma louça e eu fecho a torneira e a água não acaba de descer pelo ralo. Eu vou parar para olhar o que está acontecendo ali. É um fenômeno trivial, mas que naquele momento deixou de ser trivial. O Moisés, ele percebe aquilo e ele ouve uma voz que fala com ele, manda ele tirar as sandálias, e ele pergunta qual é o seu nome. E a resposta que ele ouve é: eu sou o que sou. A tradição judaica diz que essa resposta de Deus é o nome impronunciável. Eles usam o tetragrama, Yahvé, mas é um nome impronunciável, e muitos deles eles não falam inclusive o nome de Deus, eles falam o nome, Hashem, é o nome. Mas qual é o nome? O nome não dá para pronunciar. E tem uma tradição rabínica muito bonita que diz que o som mais próximo daquele que Moisés ouviu Deus responder, eu sou o que sou, é o som da nossa respiração. Imagina, eu viro para você e falo: qual é o seu nome? Muito prazer, eu sou Ed René. E você responde: esse é meu nome, né? Eu sou. Deus é esse fôlego da vida que permeia toda a existência, que permeia todo o universo, que permeia toda a realidade. Deus é isso que faz a vida ser vida. Deus é isso que faz o universo ser um ser vivo, não ser uma coisa. Deus é essa presença que todo ser humano, em toda a história, em todas as tradições, intuíram que no universo existe alguma coisa que não é o universo. Que a realidade está penetrada por alguma coisa que não é ela. Ou, como dizem os místicos, que no seu pensamento existe um pensamento que não é o seu pensamento. Dentro de você existe uma presença que não é você. Nós chamamos isso de consciência. O Viktor Frankl, que é o precursor da logoterapia, o Viktor Frankl diz o seguinte, que a consciência é o umbigo da alma. Ele diz que assim como o nosso umbigo diz que o nosso corpo biológico veio de outro corpo biológico, a nossa consciência diz que nós viemos de outra consciência. Quando eu li um filósofo francês que ele disse assim, que quando eu estou conversando comigo mesmo, quem sou eu? O que pergunta ou o que responde? Ou eu sou os dois? Mas aí eu me lembro da Joana d'Arc. Quando foi martirizada, a Inquisição a confrontou e ela disse que ouviu a voz de Deus. E o inquisidor disse, você ouviu a voz da sua consciência? Ela disse, então, é assim que Deus fala comigo. Essa noção que a Bíblia nos oferece, né, de que Deus é esse fôlego da vida, é essa presença que sustenta todas as presenças, ela não está só na Bíblia. Quando o apóstolo Paulo está em Atenas, cultura grega, nada a ver com Abraão, com Moisés, nada a ver, é Platão, são os pré-socráticos, são os poetas gregos, Epimênides, Creanto, esses caras, o apóstolo Paulo lá em Atenas, ele diz, como dizem os filósofos e poetas de vocês, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Né? Nós estamos dentro de Deus. É bem diferente daquele Deus sentado lá no trono, aquele Deus da Capela Sistina, né, de Michelangelo, aquele Deus musculoso de barba branca, o velhinho sentado no céu lá, sei lá. Essa presença que está em tudo, em todos, e que ocupa tudo, penetra todos, é muito diferente. E aí, a segunda coisa que me chamou a atenção na Bíblia é justamente Deus falando para Moisés. Depois de falar com ele, Deus diz assim, não tente me representar, não tente fazer uma imagem de mim, não faça isso. Não faça imagem, não me reduza a uma imagem. No Decálogo, nos 10 mandamentos, o segundo mandamento é esse, não faça imagem, não represente Deus.
não dê forma para Deus. Se você der uma forma para Deus, a forma que você deu para Deus exclui todas as outras formas. Quando a tradição judaica vai dizer que só existe um Deus, não é uma discussão matemática do tipo a população divina, se são 1, 3, 5, 10. Não, é um só. Não, quando eles dizem que só existe um Deus, é que Deus é a unidade. Unidade no sentido de totalidade. Deus é um porque fora dele não existe nada. Deus é o todo, Deus é o um, Deus é o uno. Ele é indivisível. Então tudo nele está, embora ele não seja tudo. Quando se diz assim, não faça a imagem, porque na hora que você fizer uma imagem, você deixa coisa do lado de fora. Por exemplo, Deus é preto ou Deus é branco? Deus é adulto ou Deus é criança? Eu tenho uma amiga que me disse que a filhinha dela falou para ela, mãe, eu tenho medo de Deus, porque Deus é grande. E ela disse assim, não, filha, Deus é do seu tamanho, ele também tem 4 anos. E a menininha falou, mãe? Falou, então eu vou brincar com ele. E ficou feliz. E eu fiquei pensando que só um Deus que é o que é, pode ser tudo ao mesmo tempo. Inclusive pode ser uma criança de 4 anos brincando com outra criança de 4 anos. Agora, temos um problema no meio do caminho. Jesus. Jesus é um grande problema. Jesus atravessa isso de um jeito que a gente tem que dar uma explicação. Meu professor de filosofia, judeu, ele disse... Vocês cristãos é que criaram um problema para o mundo, porque vocês vieram com esse papo aí de que Deus é amor. Vocês é que ontologizaram Deus, vocês é que disseram que Deus não pode isso, não pode aquilo, porque Deus é amor. Eu falei, eu acho que você tem razão, mas por isso que eu sou cristão. A Bíblia Sagrada diz que a única imagem de Deus é Jesus. O apóstolo Paulo diz que Jesus é a exata imagem do Deus invisível. E exata a imagem do Deus invisível, não na forma, porque Jesus mesmo disse que Deus é espírito. E espírito não tem forma. Então Jesus é a exata imagem do Deus invisível. Em que sentido? No sentido da relação, no sentido do seu caráter, no sentido da relação que ele estabelece com a sua criação e com a sua criatura. Por isso que o Evangelho diz que Deus é amor. Então, quando eu penso em Deus hoje, eu penso nesse Deus que Jesus revela e especialmente no Deus que Jesus chamava de Pai. Deixa eu falar assim, o que passa na sua cabeça quando você fala a palavra Deus? Na minha passa Jesus e o Pai dele. É isso que passa. Inclusive, Jesus disse que eu poderia chamar o Pai dele de meu Pai também. Pai nosso que está nos céus. Pode chamar meu pai de pai também, é seu pai também. Jesus diz claramente no Evangelho de João, o meu pai e o pai de vocês. O meu pai é também o pai de vocês. Quando a gente fala Deus, tem um monte de gente aí que vai olhar, né? Se eu gritar Deus, tem um monte de pretensos deuses que vão olhar. Me chamou? Aí eu digo, não, eu chamei o Deus que Jesus chamava de pai. É você, por um acaso? Não, então fica na sua. Deus é o Deus que Jesus chamava de Pai. E Deus é amor. Por isso é que eu acredito que onde está Deus, está o amor. Onde está o amor, Deus está. Pode ter outro nome, mas Deus está. Porque tudo que tira o ser humano de dentro dele mesmo, e o amor é isso, o amor é sair de si, o amor é a experiência de você encontrar algo fora de você mesmo pelo que você está disposto a morrer. Foi o que Jesus fez. Tudo que tira o ser humano de dentro dele mesmo é uma experiência com Deus e com o amor. Tudo que mantém o ser humano preso dentro dele mesmo é uma experiência anti-amor e anti-Deus. E como nós não temos vida em nós mesmos, porque Deus diz a Moisés, eu sou isso que mantém você vivo. Você não tem vida em você mesmo. Ou você vive de mim, ou você não se sustenta. Então, quando eu me fecho em mim mesmo, eu me fecho para Deus. E eu morro. Por quê? Porque somente em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Somente no amor nós encontramos vida. E foi esse o Deus que Jesus revelou. E isso é o Evangelho. Ponto.
Era isso. Uau.